Bom, com relação à hipótese heterotrófica, ela é uma das hipóteses mais bem aceitas hoje em dia com relação à origem das células. Essa hipótese coloca que a Terra, quando ela surgiu por meio daquela grande explosão da teoria do Big Bang, a Terra apresentava condições atmosféricas propícias em termos de temperatura, umidade, muita radiação e presença de alguns elementos químicos, entre estes que estão aparecendo aí na tela, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que diante da condição atmosférica que a Terra se encontrava há bilhões de anos atrás, esses elementos eles se combinaram formando agregados proteicos que passaram a ser designados de coacervados. E esses coacervados então deram origem aos primeiros seres primitivos. Gente, esses pesquisadores, no ano de 1936, eles propuseram essa teoria da hipótese heterotrófica, segundo a qual, então, os seres vivos surgiram a partir de moléculas inorgânicas, aquelas que a gente já citou no slide anterior, que diante das condições de temperatura, e umidade, né, da atmosfera primitiva associada à ação da radiação e de descargas elétricas, esses elementos inorgânicos, esses elementos químicos se associaram, formando agregados de aminoácidos e, consequentemente, complexos proteicos, porque uma proteína ela é composta por várias combinações, né, junções de aminoácidos. Então, esses elementos se misturaram, se combinaram, formando aminoácidos que se agregaram, formando complexos proteicos que passaram a ser designados de coacervados. E esses coacervados se depositaram nos mares primitivos que existiam na Terra há bilhões de anos atrás, formando o que nós chamamos de sopa orgânica, né? Aqui é só um slide para vocês verificarem o que é um coacervado, né? Então, um coacervado é uma estrutura muito simples, ela é formada por um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água. Então, ele tem um formato muito simples. E esses coacervados, eles foram as moléculas precursoras para a formação, para a origem dos seres vivos primitivos. Então, nesse slide aí, está representando, né, a primeira imagem, a atmosfera primitiva, com muita atividade vulcânica, altas temperaturas, presença dos elementos químicos, né, que combinaram, que se juntaram, né, se associaram, formando os coacervados que depositaram ali nos mares primitivos. Então, esses coacervados, eles deram origem aos seres vivos primários. Esses seres vivos primários, eles eram anaeróbicos, porque a atmosfera naquela época, ela não tinha oxigênio disponível em grande quantidade para possibilitar uma respiração aeróbia. Então, eles eram seres anaeróbicos e heterotróficos. O que é isso? Eles eram seres que se nutriam das substâncias que existiam disponíveis nesses mares primitivos. Tá? E daí, como nós discutimos já no processo, na teoria do evolucionismo de Darwin, esses seres, conforme a situação ia ficando inóspita, eles tinham que criar adaptações para sobreviver. Então, esses primeiros seres primitivos, eles começaram daí criar adaptações, dando origem aos seres fotossintetizadores, anaeróbicos e depois aos seres heteróficos, aeróbicos, que a gente vai ver mais adiante. Para comprovar essa teoria, né, da hipótese heterotrófica, esse pesquisador, Stanley Miller, ele criou em laboratório uma estrutura que mimetizava as condições atmosféricas da Terra há bilhões de anos atrás, onde ele montou um circuito fechado de vidro, onde ele colocava uma fonte de calor, ou seja, altas temperaturas, radiação e os elementos químicos que existiam, né, na época do surgimento da Terra e estipulou uma condição que possibilitou a coleta de substâncias que tinham a mesma composição dos coacervados que tinha sido proposto, né, na teoria da hipótese heterotrófica, confirmando então essa teoria.
Então, os primeiros seres primitivos que surgiram a partir desses coacervados, conforme eu já comentei, eles eram células procariontes heterotróficas anaeróbicas. O que isso significa? Que eram células extremamente simples, que não tinham uma compartimentalização intracelular, material genético disperso no citoplasma, heterotróficas, porque elas não conseguiam produzir seus próprios alimentos, ou seja, essas células se nutriam das substâncias que tinham ao seu redor nos mares primitivos, e anaeróbias, como eu já comentei, porque naquela época ainda não tinha uma atmosfera rica em oxigênio para possibilitar a respiração aeróbica. Com o passar, assim, conforme a situação foi ficando inóspita, esses seres tiveram que desenvolver habilidades adaptativas. Então, algumas dessas células começaram a apresentar no seu interior pigmentos fotossintetizantes, né, que possibilitavam que a atmosfera era rica em CO2 e tinha água. Então, essas células que desenvolveram esses pigmentos conseguiam, a partir dessa condição da presença de gás carbônico e água, produzir glicose, seu próprio nutriente, e liberar para a atmosfera oxigênio. Então, aqueles seres procariontes heterotróficos anaeróbicos, eles evoluíram para células, algumas, né, daqueles seres, evoluíram para seres procariontes autotróficos, ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento. E, consequentemente, esses seres passavam a liberar oxigênio na atmosfera. Havendo disponibilidade de oxigênio na atmosfera, isso permitiu que algumas células, alguns seres, se adaptassem e evoluíssem, dando origem a novos indivíduos. Então, assim surgiram seres mais complexos, que são seres eucariontes heterotróficos aeróbicos. O que são esses seres? Eles são seres que têm uma organização celular mais complexa, porque eles possuem organelas e um sistema de compartimentalização do citoplasma. Eles são seres heterotróficos, ou seja, não conseguem produzir seus próprios alimentos, acabam se alimentando a partir de nutrientes disponíveis na natureza, né? E são seres aeróbicos, ou seja, conseguem realizar a respiração aeróbia, ou seja, utilizar o oxigênio que está presente na atmosfera. Só que, como eu já comentei com vocês na primeira parte dessa aula, as células procariontes, elas têm uma constituição muito diferente das células eucariontes, né? As células eucariontes são mais complexas, elas apresentam uma compartimentalização intracelular. Como que foi possível? Como que uma célula procarionte, que era tão simples, conseguiu se transformar num ser eucarionte? Aí surgem algumas teorias. Uma dessas teorias é a teoria de Robertson, que trata a respeito da formação dos compartimentos intracelulares, né? Segundo essa teoria, essa compartimentalização do citoplasma nos seres eucariontes ocorreu por uma invaginação da membrana plasmática dos seres procariontes. Então, se você pensar numa bexiga, vamos supor que a gente tem a bexiga sendo um ser procarionte que vai evoluir para formar um ser eucarionte, né? O que seria o processo de invaginação? É como se vocês pegassem o dedo e forçassem, né, contra a parede da bexiga. Então, a parede da bexiga vai invaginar dentro dela. Era isso que a teoria de Robertson propõe, que essa compartimentalização das células do citoplasma das células eucariontes e o surgimento da membrana nuclear carioteca revestindo e isolando o material genético dentro da célula, ocorreu devido a uma invaginação da membrana plasmática dos seres procariontes. As células eucariontes, diferente das procariontes, também apresentam algumas organelas no seu interior. Vocês lembram que eu falei que nos seres procariontes só existem os ribossomos como organelas, enquanto que nos eucariontes existem diversas outras organelas, e nós temos duas organelas muito importantes. Na célula vegetal a gente tem os cloroplastos e na célula animal nós temos as mitocôndrias. A mitocôndria também ocorre na célula vegetal. O cloroplasto ele está implicado
no processo de fotossíntese da célula vegetal, enquanto a mitocôndria está implicada na respiração celular. Como que surgiram essas duas organelas dentro da célula? Surgiram do nada, né, numa célula eucarionte? Não, existe uma teoria chamada teoria da endossimbiose, que propõe que, muito provavelmente, o cloroplasto e a mitocôndria, eles eram seres procariontes que no processo evolutivo foram englobados por outros seres que estavam na transição se transformando em eucariontes. Então, eles foram absorvidos por esses seres que estavam se transformando em eucariontes e estabeleceram uma relação de simbiose, ou seja, de parceria, né? Um relacionamento benéfico mútuo ali, né? Irreversível. E assim a célula se adaptou. E o que prova que realmente essa teoria é concreta, né? É correta? Isso é comprovado pelo fato que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles possuem o seu próprio DNA, que é um DNA circular, que é similar à estrutura do DNA dessas organelas, é similar à estrutura do DNA de algumas bactérias. Então, o que prova que, muito provavelmente, essas organelas eram bactérias, seres procariontes que foram englobados por seres em evolução para serem eucariontes. E além disso, essas duas organelas, elas são compostas por duas membranas. Uma membrana interna, que é semelhante à membrana bacteriana, e uma membrana externa, que é semelhante à membrana da célula eucarionte hospedeira, o que demonstra o quê? Que justamente tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto eram seres que, ao serem englobados, né, pela célula eucarionte, acabou formando essas duas, essa membrana dupla. Bom, e agora a gente chega na discussão de vírus e bacteriófagos, né? E afinal, vírus são ou não são células, são ou não são seres vivos? Eles não são células, primeiro ponto. Por que eles não são células? Porque o vírus ele é constituído única e exclusivamente por uma cápsula de proteína, que a gente pode chamar de capsídeo, envolvendo material genético. Então a gente tem vírus de DNA, vírus constituído só por DNA, só por RNA ou constituído por DNA e RNA. E eles não possuem nenhuma outra maquinária celular, então eles não possuem organelas, não possuem citoplasma, é basicamente isso. E eles são ditos como parasita intracelulares obrigatórios. Ou seja, o vírus fora de uma célula no ambiente, ele tem uma viabilidade, porém uma viabilidade limitada. Então, fora de uma célula, ele não consegue se reproduzir. Ele consegue ficar viável por algumas horas ou alguns dias, dependendo de cada tipo de vírus, mas ele não consegue se reproduzir. Então, assim, dentro da teoria celular, o vírus não se enquadra como uma célula porque ele não apresenta as capacidades e estrutura mínima de uma célula. Então, não tem organelas, não tem enzimas para reprodução. Mas eles são ou não seres vivos? Com relação aos vírus serem ou não seres vivos, ainda existe muita discussão entre os pesquisadores. Até alguns anos atrás, acreditava-se que os vírus não podiam ser considerados seres vivos justamente por essa estrutura mais simples de constituição deles. No entanto, foi descoberto recentemente vírus ditos gigantes, né, que são chamados de mimivírus, que têm uma estrutura muito similar à de bactérias. E isso fez com que colocasse em dúvida, né, em questionamento o fato dos vírus serem ou não caracterizados como seres vivos. Então, hoje ainda existe essa discussão. Os vírus, como a gente já disse, como eu já disse, né? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles podem parasitar células vegetais, células animais, e nós temos ainda os bacteriófagos ou fagos, que são aqueles vírus que vão parasitar bactérias. E atualmente, como se reconhece, né, a existência de vírus gigantes, também existem vírus muito pequenos que conseguem parasitar esses vírus gigantes. E isso também abre brecha, né, para a possibilidade do vírus realmente ser enquadrado como um ser vivo, tá? Um ser vivo que não é celular, que não é constituído por uma célula. Bom, então a gente já discutiu a origem das células,
né? E consequentemente como se deu a origem da vida. Mas daí eu pergunto para vocês, como que foi descoberto então que os seres vivos são constituídos por célula? Então a gente já discutiu como que uma célula se origina, a gente já discutiu como o universo se origina. Mas como que foi descoberto que os seres vivos, tanto vegetal como animal, são constituídos por essas células? Então essa questão vai ser respondido nas cenas dos próximos capítulos.